Vivemos dias de esperança. Tivemos todos juntos um ano difícil, onde tivemos que lutar contra um inimigo desconhecido e invisível. Nesse contexto social em que a gente viveu, algumas lições ficaram, algumas coisas novas surgiram. Uma das coisas legais que ficou foi a oportunidade de convivermos mais com a família, vivermos mais com nós mesmos, com o nosso interior. Aprendemos bastante com isso. Chegamos a um final de ano neste clima e nesse clima de esperança, de dias novos, de novos tempos para todos nós, é que a editora Virtua teve então a ideia de fazer essa live com a temática de boas maneiras, de bons sentimentos, de bons hábitos, voltada às crianças. E para entrar nessa proposta, eu, Rafael Augusto Machado, jornalista, proprietário da editora, estou recebendo aqui três profs, três autoras nossas da editora, três pessoas maravilhosas e que manjam muito de crianças, de pedagogia, de educação, e a gente vai conversar um pouquinho com cada uma delas. A Michele da Cunha Oliveira, que é a autora do livro Nossa Atitude Faz o Mundo Melhor. A Dulce Alma Ogrev, autora do Clarinha no Mundo. E a Cláudia Hackbard, autora da Liga Escolar. Nós vamos então fazendo um estilo de contação de histórias. Eu vou passar a palavra depois para cada uma delas. Elas vão contando para vocês as histórias dos livros e nós vamos interrelacionar essas histórias de maneira que a gente passe para as crianças todos os valores que estão nesses livros e que elas se divirtam e que absorvam os ensinamentos dessas obras e levem para o resto da vida. Nós vamos começar então com a Michele. Peço, Michele, que tu te apresente para nós, apresente o teu livro e fique à vontade para nos contar essa historinha tão legal. Boa noite, eu sou a Michele, autora do livro Nossa Atitude Faz o Mundo Melhor. Então, aqui a gente tem a perguntinha: queremos um mundo melhor? Você também quer? Será que a gente quer mesmo esse mundo melhor? E o que nós temos que fazer para esse mundo ser melhor? Nós temos aqui várias ideias que, de acordo com a nossa vivência, a gente aprende esses valores na escola e em casa, né, na família. Vou começar contando essa parte aqui do livro que diz: na escola, a professora ensina a levantar a mão, a esperar a vez de falar. A boa atitude nos diz que devemos ter paciência e calma com todas as pessoas ao nosso redor. Então, lá na sala, a gente tem que ter paciência. E em casa também. E na vida também. E em casa, a nossa família nos ensina a usar os talheres nas refeições. A boa atitude nos mostra a usar a melhor ferramenta do convívio social e do convívio com os nossos amigos, que é o diálogo com respeito. Então, sempre que houver um conflito, a gente resolve com diálogo. Na escola e na família, né? Aqui também a gente tem, na escola, a professora nos ensina o alfabeto, as letras, as sílabas, os fonemas que formam as palavras. E a boa atitude nos diz que devemos escolher falar sempre boas palavras para resolver qualquer conflito e desacordo quando houver. Então, é saber usar as palavras. É isso que a gente tem que tentar utilizar boas palavras no nosso dia a dia, para que esse mundo seja melhor. E esses valores que a gente traz nas nossas histórias de todo dia, é essa vontade de nos melhorar, de nos tornarmos melhor, e assim o mundo será. Obrigado, Michele. Bem legal, eu acho tão fofo o teu livro, os bonequinhos. Vou mostrar para o pessoal aqui. Eu achei ali, ó, é tão bonitinho esses bonequinhos. E tem tu tem um Dedoche aí também contigo?
Eu acho tão legal. Sei, os debochezinhos. Ali, ó, muito legal. Isso aí eu achei muito bonitinho também. Queria lembrar o pessoal que está assistindo que os 3 livros das nossas autoras que estão aqui com a gente hoje, vocês podem encontrar à venda no site da editora, editoravirtua.com. Lá vocês encontram os livros da Dulce, da Michelle, da Cláudia e dos nossos outros autores também. Eu queria passar então a palavra para a Dulce, convidando ela para falar um pouquinho sobre o livro Clarinha no Mundo, onde ela trabalha alguns valores da Clarinha, nossa personagem, sobretudo amor, caridade, cuidado e sabedoria, mostrando algumas situações vividas pela Clarinha, o modo como ela reage, os sentimentos que estão no coraçãozinho dela nessas situações, e passando esses bons ensinamentos para as crianças. Dulce, apresenta-te e conta-nos a historinha do livro da Clarinha. Bom, a Clarinha é uma menina que, bom, eu sou a Dulce, né, também me apresentando, né, e a Clarinha foi a história surgiu a partir de um trabalho voluntário em uma escola de educação infantil, onde a gente teve esse contato. A mantenedora da escola é a Associação Espírita Francisco de Assis, e por isso a Clarinha, né, como é infantil. Então, a Clarinha, nessa história, ela era uma menina muito saudável, inteligente, mas ela estava sempre triste. E aí, um dia, ela foi visitar uma colega e a mãe dessa colega recebeu ela com um abraço tão carinhoso, que ela se sentiu tão amada, parecia que ela estava nos braços de Deus. E ela resolveu distribuir esses mesmos abraços para outras pessoas passando adiante para terem essa mesma alegria. Isso foi por algum tempo e ela acabou esquecendo e a tristeza voltou. Aí, num dia, até ela esqueceu de levar a merenda na escola. E na hora do intervalo, todo mundo foi fazer o lanche e ela estava sentadinha no banco, sozinha, quando uma colega resolveu, então, dividir o lanche com ela. E foi novamente quando ela sentiu esse carinho, esse cuidado da colega, que ela se sentiu feliz novamente e também tomou como objetivo que ela iria fazer o bem para os outros. Novamente, isso durou algum tempo e ela foi se esquecendo e andava de novo muito triste. Aí, voltando da escola um dia, ela encontrou um cachorrinho e levou ele para casa. Pediu para a mãe se ela podia ficar com o cachorrinho, a mãe concordou. E a mãe perguntou para ela se o cachorrinho tinha nome. Ela disse, não, mas poderia ser Sol, porque ele fez os meus olhos brilhar e aqueceu o meu coração. Então o Sol ficou com ela cuidou do Sol. Foi um cuidado muito legal. Mas a Clarinha novamente acabou se esquecendo de cuidar do cachorrinho lá pelas tantas e ele fugiu. Foi então que quando a mãe a viu muito triste, resolveu dar o livro para ela do Pequeno Príncipe. E ela, lendo o livro, gostou muito do livro, mas não entendeu muito bem o que significava a tal da expressão de cativar, né? Que no Pequeno Príncipe diz, né, que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E aí ela foi perguntar para a mãe, e aí a mãe explicou para ela o que era, né, o cativar. Então, é que quando a mãe diz para ela assim, é quando nós conquistamos algo, criamos laços e nos tornamos responsáveis por aquilo que a gente cativa. E aí a Clarinha entendeu por que ela sempre ficava triste de novo, porque ela não deixou se cativar, né? Então, a mãe colocou que essas emoções precisam ser sempre regadas, né, com muito carinho, com muito cuidado, para que todos os dias, para que a gente não perca, né, esse encanto, né, essa emoção de ter sido cativado. Então, é mais ou menos assim, e aí ela fecha com os quatro valores, né, que começa com o amor, né, o abraço da mãe da colega, a caridade do lanche, o cuidado com o cachorrinho e a sabedoria, que é o livro, né, que aí ela entendeu.
E aí fecha que as duas asas do anjo, né, são o amor e a sabedoria. Mas para que eles possam ficar equilibrados e o anjo possa voar, ele precisa da caridade e do cuidado. Então é mais ou menos essa, né, o fechamento, né, que do cuidado e da caridade. Então são os 4 valores, né, o amor, a sabedoria, sendo cuidado com caridade. Mais ou menos, né, assim. E eu acho que também fecha com o que a Michele coloca, né, a questão da paciência, de desenvolver todas as coisas simples do dia a dia, né, porque a beleza da vida justamente está na simplicidade, né, então é nisso ali que a gente tem que colocar o amor e a sabedoria. Isso Acho que aí. seria mais ou menos isso, não sei se teria mais alguma pergunta. Eu queria destacar para o pessoal que está assistindo que as ilustrações é para a criançada colorir. Então tem essa oportunidade de interagir com a história e acompanhando o texto e acompanhando todos os valores trabalhados e colorindo, participar ativamente da história. Eu queria E agora. as ilustrações são do meu neto, né, também. Isso é importantíssimo falar, que é o Raul, né? Isso aí. O Raul tá com que idade? 17, né? Isso é sério. 17. Uhum. E ele sempre desenhou, desde pequeno? Sempre, desde pequeno, ele sempre teve muita facilidade. Puxou o pai dele, que o pai dele também tem essa facilidade do desenho. Que legal. Ele consegue colocar expressão, né, Uhum, nas feições, é muito legal. uhum. Isso Queria, aí. queria aproveitar o embalo e passar a palavra para a Cláudia, pedir para ela apresentar para nós, então, a historinha da Liga Escolar, que aqui a gente vai abranger todos esses valores, todos e outros também, valores e sentimentos e ações legais que a gente abordou nos livros da Michelle e da Dulce, mas no ambiente escolar, entrando nesse ambiente social das crianças e abrangendo também questões como super-heróis, fadas e todo esse imaginário que mexe com as crianças e como isso influencia na convivência deles também. Apresente-se, Cláudia, e depois apresente a liga para nós. Tá bom. Boa noite a todos, boa noite a quem está nos acompanhando. Eu sou a Cláudia, estou muito feliz de estar aqui hoje participando dessa live especial de Natal. Já quero aproveitar, parabenizar e agradecer o Rafael, a editora Virtua, por essa linda iniciativa, né, de levar a leitura, a literatura e a alegria também às crianças nesse momento tão difícil que a gente está vivendo agora. E quero destacar que essa aproximação entre os escritores e os leitores é importante, e já se mostrou muito positiva. Eu sei que eu sou suspeita em falar, mas é simplesmente mágico esse contato que a gente tem direto, mesmo que uma história. Então, a história que eu vou contar é a Liga Escolar. Alguém aí gosta de super-herói? Nessa história aqui eu vou apresentar mais 2 super-heróis para vocês, que é o Super Arco e a Princesa Iris. E a coincidência dessa história... Para você está falhando também ou é só para mim? Só que nessa história aqui não... Para mim, não. Para mim, não, também. Para mim foi. Pode continuar, Cláudia, agora foi. Oi? Só que nessa história aqui, o vírus não é o coronavírus, é a malquerença. É um vírus que leva as pessoas contaminadas a perderem o amor e o respeito pelo próximo. Então, preparados? Então, vamos lá. Que o mal é a ausência do bem, todo mundo já sabe. Entretanto, o que a maioria não sabe é que o mal é uma doença do coração, que pode ser curada por quem pratica o bem. Era uma vez, num lugar não muito distante,
uma escola encantada chamada Ilíada. Nela estudavam todas as crianças de Odisseia, uma cidade pequena e aconchegante, conhecida pela generosidade dos seus habitantes. Porém, certa vez, tudo começou a mudar. A cada novo dia, os alunos iam sendo contaminados pelo vírus malquerença, que os levava a perder o respeito e o amor pelo próximo. E assim o mal foi se instalando. Se um falava, ninguém respeitava. Se outro chorava, ninguém se importava. Se alguém caía, a maioria ria. Ilíada estava prestes a fechar as portas se uma grande mudança não viesse a acontecer. Íris e Arco eram os alunos mais descontentes com o rumo que as coisas tinham tomado, e estavam sempre por perto para ajudar quem precisava. Já Ruíno era o que apresentava um grau mais avançado de contaminação. Certa vez ele foi flagrado debochando de um colega que não conseguia marcar gol durante uma partida de futebol, e fez muitos outros alunos contaminados rirem também. Durante o recreio, Íris ainda estava muito preocupada, e Arco a consolou. Não dê bola para eles. Quanto mais importância der, mais irão fazer. Eu sei, mas tem alguma coisa estranha acontecendo. Eu também acho, mas o que poderemos fazer? De repente, uma luz apareceu no céu. Olha, disse Arco. O que será isso? É um arco-íris, respondeu Íris. Parece que tem gente em cima dele. Os amigos, apavorados, já pensavam em correr, quando ouviram a sua voz. Olá, não tenham medo, eu sou a fada Juno, a fada do arco-íris. Eles olharam para essa aparição de olhos arregalados. Arco se antecipou. Então você vem do céu? Mas de que planeta? A fada achou graça da pergunta e logo respondeu. Eu sou da terra mesmo, ando de um arco para o outro vigiando as crianças. Íris perguntou. Mas de onde vem esse arco-íris? Aprendemos na aula de ciências que ele aparece quando existem gotículas de água suspensas na atmosfera. Arco completou. E os raios do sol lançam as cores nelas. Juno respondeu. Vocês têm razão. O arco-íris que vemos nas cachoeiras, nos mares e nas cidades, depois da chuva, surge quando a luz branca do sol penetra nas gotinhas que estão no ar. Arco, surpreso, questionou. Quer dizer que a luz do sol é branca? Sim, esse fenômeno visual de 7 cores é a luz do sol, que se decompõe e surge, então, sempre na mesma ordem, de dentro para fora, faixa de luz nas cores violeta, anil, azul, verde, amarelo e laranja e vermelho. Então, a luz do sol é uma mistura de um montão de cores? Isso, Íris. O branco é a mistura de todas as cores. Arco ainda está desconfiado. Mas se não choveu, como esse arco-íris apareceu? Este arco-íris é meu, eu moro nele. Mas Íris ainda está desconfiada. O que fazes aqui? E o que está acontecendo afinal? Alguns alunos foram contaminados por um novo vírus, a malquerença. Ele é muito forte e se espalha rapidamente. E como ele surgiu? Há uma luz em todos os corações e algumas pessoas estão permitindo que ela se apague. Uma luz? Os amigos questionam. Sim, mas não é uma luz artificial. Logo vocês entenderão. Deem-me os seus óculos. A fada Juno virou os óculos dos amigos. Agora, experimentem. Íris e Arco recolocaram os óculos, que envolveram seus rostos como máscaras. Juno tocou-os com a sua varinha de condão e, num passe de mágica,
estavam todos fantasiados com roupas coloridas. No mesmo instante, outro arco-íris apareceu. Sem acreditar no que viu, Arco questionou. Mas como é possível? Eu dei poderes a vocês. Então, sempre que estiverem em apuros ou houver alguém precisando de ajuda, é só inverter os óculos. Todas as pessoas de óculos podem fazer isso? Perguntou Íris. Não, apenas as escolhidas. Mas precisam ter um bom coração, pois irão combater esse vírus e ajudar crianças que estão em perigo ou sofrem perseguição. Mas como podemos combatê-lo? A fada Juno pediu que eles corressem até a parede do outro lado. Eles começaram a correr e nem acreditaram na velocidade que atingiram. Num piscar de olhos, estavam do outro lado. Juno pediu que pulassem para voltar, e num só pulo já estavam ao lado dela, deslumbrados. E tem mais: o principal poder do arco é a força. E o principal poder da Íris é tocar corações. Tocar corações? Sim, você deverá usar emoção para sensibilizar alguns colegas e reacender a luz de cada um. Agora nós temos poderes. Eles se abraçam super contentes. Juno explica. Sempre que precisarem se transformar, deverão se esconder e inverter os óculos. Juno subiu no arco-íris e falou brandamente. Enquanto o bem existir, o mal tem cura. Os amigos mergulharam numa perplexidade que não pôde durar muito tempo, pois logo ouviram gritos vindos do pátio. Ruíno instalou o caos ao soltar uma bomba de malquerença. Os alunos estavam brigando, ofendendo, debochando e discutindo, tudo ao mesmo tempo. Os que não foram infectados não faziam outra coisa a não ser chorar. As professoras e a direção não estavam conseguindo controlar o tumulto. Quando avistaram os heróis que surgiram voando, todos paralisaram e não acreditaram no que viram. Arco parou no ar, ergueu a mão lentamente e foi tirando as forças do mal. Enquanto isso, Íris tocou com a sua mão os corações contaminados, que foram recebendo uma luz que não era artificial. Nesse instante, todos ali sentiram uma inexplicável vontade de se abraçar, e simultaneamente eles se reuniram num único abraço. Passado o choque inicial, logo começou o zum zum zum. Quem são eles? São super-heróis? Eu sou o Super Arco e eu sou a Princesa Íris. Estaremos sempre juntos para ajudar. Ninguém ali percebeu que eram seus próprios colegas. Nem as professoras reconheceram seus dois alunos. Íris e Arco receberam a salva de palmas realizados. Subiram no arco-íris e desapareceram. Eles retornaram às suas casas naquele primeiro dia como super-heróis, com a certeza de dever cumprido e com a vontade de acabar de vez com esse vírus da malquerença. Agora estavam ansiosos, na expectativa de mais uma missão. Afinal, os vírus podem voltar. Então, espero que tenham gostado da história dos novos super-heróis. A Fada Juno, quando se despediu deles, deixou uma lição muito bonita. Vocês lembram qual é a frase? Aqui. Enquanto o bem existir, o mal tem cura. Muito marcante essa frase. Marcante, né? Muito Todos marcante. eles. Então, a Fada Juno está aqui do meu lado, convidando vocês a se juntarem a ela para combater a malquerença. Mas como é que a gente combate o mal? Com ódio, agredindo, brigando? Não, né? Ela nos ensinou também que a gente combate o mal com o bem. Então, é essa missão que a Fada Juno deixou para a gente, essa lição, né? E missão também.
e eu espero que vocês entrem nessa missão com ela, só que não vão sair por aí agredindo quem está contaminado pela malquerença. A gente deve usar sensibilidade e fazer as pessoas refletirem que estão erradas e reacender aquela luz que todos têm aqui dentro do peito, no coração, que é o amor, certo? E é uma coisa muito interessante da literatura, principalmente a infantil, é essa questão de trabalhar os valores, né? Eu vi ali nos livros da Michelle e da Dulce, também são tão bem interessantes, bem legais mesmo, e é bom ver essa questão de valores em outros livros. E, e o autor que tem essa preocupação, ele realmente trabalha como um agente transformador da sociedade. Para dar sentido e resgatar esses valores, nada melhor do que ter bons livros para nos auxiliar. Então, gurias, Michele e Dulce, eu já vou colocar o livro de vocês na minha lista para trabalhar com os meus alunos e aqui em casa com as minhas filhas também. Parabéns, ótimas histórias. Nós também vamos colocar o teu na nossa lista, e eu acho assim, estava colocando a questão da sementeira, né, nessa idade infantil, né, que é onde a gente planta, né, os valores e coisas. E como eu estava colocando que a gente trabalha com o método Montessori, a Maria Montessori diz que a mente é absorvente, né, que a criança absorve tudo, né, que até os 3 anos isso é inconsciente, mas a partir dos 3 anos já é consciente. Então esses valores ficam marcados, né, no momento que a criança recebe isso, né, e nada melhor que o exemplo, né, do pelotão aí dando exemplo, né, para então. Linda história, Cláudia. Só tem a acrescentar, uma história com a outra, né? Encaixa perfeitamente, né? Todos olhando para o melhor, para o bem, né? A sementeira, como fala a Dulce, né? Eu tenho até uma frase do Cortella que fala: o mundo que vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos, né, que iremos deixar para o mundo. E eu acho que é um momento de fazer a família, né, olhar esse lado dos valores, das virtudes, né, de plantar a sementinha, né, como a Dulce falou, nas crianças que estão aí hoje, né, passando por toda essa situação. É a hora da reflexão, né, e com esse espírito do Natal, né, juntando, a gente tem que pensar, né, refletir. É um momento, né? Eu acho que todo o contexto, né, está fazendo esse convite, né, que chamou para as famílias ficarem mais juntas, né, e agora estão ainda juntando com o Natal, né. Acho que assim é justamente essa presença, né, e esse é o verdadeiro presente, né, que a gente pode dar para a família, é estarmos presentes, né. Então acho que junta, né, todo esse ano que a gente passou, né, que nos convida também a refletir sobre os nossos valores também, né, bastante. Então, acho que assim, essa volta à simplicidade, às coisas mais verdadeiras, né? Eu acho que isso nos traz, né, para o nosso eu também, né? E nos traz essa realização, esse bem-estar, né? Que é a nossa plenitude, né? Então, acho que esse encaminhamento, esse é um convite, né, que a pandemia nos trouxe, né? Eu acho que essa é a reflexão. Eu queria fazer uma entrada como leitor, como editor também, e colocar a minha visão e a minha experiência com as obras de vocês. Enquanto a Cláudia contava a historinha, eu fui me ligando a questões bem pessoais minhas e me ligando também aos outros 2 livros, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito ligada à infância, porque eu tive uma infância muito feliz, então eu só tenho boas lembranças. E a Liga me lembrou muito alguns momentos, porque tem essa questão dos super-heróis ali que a gente vê como exemplo,
como uma motivação de vida, assim. Eu sempre conto a história para as pessoas mais próximas que uma das coisas que me motivou a querer ser jornalista é que eu sempre gostei muito, até hoje gosto muito do Super-Homem. Quando passa o filme dele, eu paro o que eu estiver fazendo para assistir o filme. E eu ficava encantado vendo que ele era repórter de jornal e de repente ele entrava numa cabine e saía com a roupa do Super-Homem e saía para salvar o mundo. Então aquilo me encantou desde que eu era criança. Então eu nunca tive dúvidas quanto a isso. Eu cresci dizendo, eu vou ser jornalista e consegui. Então tem essa questão do exemplo, e nos outros livros também liga muito a questão da convivência em família, até por isso que eu sou bem ligado à infância, assim, porque meus pais se separaram, eu já tinha 20 anos, mas o meu irmão mais novo, por exemplo, ele teve 14 e ele estava numa fase que fez falta essa presença dos dois estarem junto, pai e mãe. Então eu acho legal no sentido de refletir sobre o sentido de exemplo de pai e de mãe, de orientação de pai e de mãe, que eu agora como pai posso conviver com isso e praticar isso também. E eu acho que os tempos atuais são tempos em que a gente consegue se abrir um pouco mais com os filhos. Eu sempre converso com a minha filha e digo para ela, olha filha, hoje em dia, eu e a tua mãe, a gente senta contigo e conversa abertamente contigo sobre as coisas. A gente te coloca a maneira que a gente pensa e como a gente acha que tu deve te comportar na tua vida. Porque a nossa geração, apesar da gente ter esses exemplos e essas orientações vindas dos pais, por uma questão cultural, eles eram mais fechados, era uma outra geração, era uma outra cultura. Então, acho que nos dias de hoje é legal de se trabalhar muito isso em família, de se ter mais essa proximidade e essa abertura, pais e filhos, sabe? Então, eu como pai, busco trabalhar muito, muito isso com a minha filha. E voltando da questão dos heróis ali, quem é da minha geração vai lembrar, eu tô com 40, eu tenho. Quando eu comprei, eu dei a desculpa de que era para minha filha, mas era para mim. Eu tenho os discos de vinil do Balão Mágico e do Trem da Alegria. E eu sempre me emociono muito ouvindo. E esses dias eu parei para assistir eles no YouTube, eles atualmente tocando. Eles são um pouquinho mais velhos que eu. Eles se juntaram para tocar as músicas, eu chorava assistindo. Então é legal essa coisa de como marca essa fase de formação de caráter, sabe? De formação de ideais. Eu via eles tocando a música do He-Man e ficava lembrando do quanto eu gostava do He-Man, sabe? Essas coisas que eu acho muito legal. Então, eu penso que é um período muito propício para todo esse trabalho de aproximação pais e filhos, de abertura e de comunicação clara entre pais e filhos, e de sempre buscar todo o aprendizado que a gente teve nesse período para se renovar, tanto nós como adultos, mas também eles como crianças. Queria saber o que vocês pensam sobre tudo isso que eu falei também. Eu acho que são referências, né, que ficam, né, e que muitas vezes eu sempre digo que em educação a gente não tem, nunca sabe quando vai a semente, o tempo da semente, né, que cada um tem o seu tempo. Mas se a semente está ali na hora que a criança ou adulto, já adulto, vai precisar, ele vai lembrar dessas referências, né, como tu colocaste, né, Rafael? Eu acho que isso é muito importante, né? A semente fica, né? E assim como a gente sabe, né, a semente ela é fiel, né? Se nós semeamos uma semente daquilo que a gente semeia, vai dar aquele fruto. Então, se a semente for boa, o fruto vai ser bom também, né? Vai se lembrar e vai ser essa referência, né? Eu como pai, uma preocupação que eu sempre tive é a influência do meio sobre a visão de mundo da minha filha e da forma dela se comportar, agir e formar o modo dela de ver o mundo. Eu acho que nesse sentido, hoje em dia, reforça-se ainda mais o papel dos pais nesse contexto, por todo o cenário que a gente vive de muita tecnologia, deles estarem expostos à informação o tempo todo. Então, acho que vocês concordam comigo nesse sentido, né? O que vocês diriam como profs, assim, em termos de orientação para os pais nesse papel de saber se impor sobre o meio, não no sentido impor, assim,
a força, mas mostrar para os filhos que é mais importante a orientação dos pais do que a do meio. Eu, pelo menos, penso assim. O que vocês pensam como profs dessa minha forma de pensar? A questão das boas atitudes vem pelo exemplo, né? A família é o primeiro professor, digamos assim, né? Eles têm a interação em casa. Então, eles vão seguir a referência que eles têm, que é o pai e a mãe, né? E muitas falas dos pais, quando chegam na escola, né? E agora apareceu a birra, apareceu a indisciplina, apareceu a rebeldia, o que eu faço, né? Então, assim, é a consequência do que não foi trabalhado lá atrás, né? Hoje é a consequência do ontem. Então, vamos retomar esse valor que foi perdido, né? E esse exemplo, ele tem que ser, na teoria, não, a criança não vai internalizar na teoria. Não adianta falar, né? E não fazer, né? A questão tem que ser na prática, no dia a dia, né? A situação do momento, né? Uma das dicas que eu acho importante é a situação do momento, né? Houve alguma situação no trânsito, né? A mãe verbalizar, está vendo, né? O que aconteceu, né? Será que precisava gritar? Né? Olha lá o tio que gritou com o outro, né? No mercado, né? Você quer esse brinquedo, enfim, né? Vamos ver. Será que a gente quer ganha tudo que a gente ganha na vida, né? Então, será que eu vou pegar tudo que eu quero? Eu estou escolhendo tudo que eu quero aqui nessa loja, nesse mercado, né? A questão do desperdício da comida, né? É só a gente pegar a criança e dar uma volta na cidade, né? Olha os moradores de rua. Né? Então, tudo tem que ter a prática, tudo tem que ter exemplo. A criança vai internalizar se ela vivenciar, né? Até tem uma fala do Piaget que diz que os valores morais são construídos a partir da interação do sujeito e do ambiente. Então, se a criança não vivenciar, não ter a emoção, né, aquilo não vai internalizar. Então, é bem importante os pais falarem, contarem, mas exemplificarem, né, mostrarem isso na prática. Eu acho que também tem uma questão de também mostrar a questão de que os pais não são perfeitos, né? Eu acho que essa humildade de colocar isso para os filhos, né? E às vezes até pedir ajuda, olha, o correto é isso, mas eu não consigo fazer ainda. Quando eu errar ou quando eu estiver nessa situação, me ajuda, né? Então, acho que essa humildade também de se colocar como não perfeitos, né? Que como E aprender. também em aprendizagem, né, que estamos todos em aprendizagem, né? Então, acho que isso é muito importante, essa humildade também de colocar, não é tirar a autoridade, né? E eu estava lembrando, né, Rafa, né, da família, né, que vem vindo aí. Uhum. É verdade. Teremos novidades em breve, né? Está nascendo Uhum. o segundo da Clarinha, tá? Clarinha em família, na família, então, né, que algumas coisas que a gente estava falando aqui, né, mas está bem embrião ainda, né? Então, mais adiante. Mas vai estar bem legal também. É, Vai tá bem bonito, bem interessante. porque vai ser uma série de 6, né? A Clarinha começou no mundo, na família, depois na escola, no bairro, na natureza, e o último é Clarinha e Deus. Então, nós estamos ainda no início da safra. Michele, conta teus planos para breve aí. Eu sei que tu tens ideia de fazer mais material, né? Sim, sim. O meu próximo, digamos assim, eu tenho duas opções para o meu próximo, né? Eu tenho um outro também que fala sobre as emoções, né? Sobre o lidar com as emoções. A criança, quando ela não sabe lidar com as emoções, ela grita, ela chora, ela fica com raiva, né? Então, essa questão de como lidar, né? Trazer para a criança
essa questão de que todo mundo sente raiva, fica triste, né? E numa forma mais historinha, né? Bem infantil, né? A literatura infantil, ela nos traz isso, né? Essa magia de brincar com sentimentos, né? E chegar perto da criança, né? E uma outra opção também que eu estou escrevendo é um resgate da minha família, né? As histórias dos meus avós. Então é bem emocionante, assim, as histórias que eu ouvi da minha mãe, dos meus avós, né? Dos meus avós maternos e paternos. Tem muita história. Então eu escolhi, assim, duas histórias, uma história dos meus avós paternos e a outra história dos meus avós maternos. E lindas histórias, elas têm um pouquinho de comédia, é divertido, né? E também uma lição no final, né? E são histórias reais, duas histórias reais que aconteceram dos meus avós, assim. Então eu tô bem animada também. Então, de vez em quando eu pego, escrevo, né? Reescrevo. Então tá ficando bem bom, assim. Ah, eu falando, né? Eu sou suspeita. Não, mas eu achei legal tu falar dos avós, Michele, porque liga de novo aquela questão do exemplo. Eu tenho só uma avó viva, que é a mãe do meu pai. Ela tá com 91 anos. E a coisa mais legal do mundo é sentar com ela e ouvir as histórias que ela tem pra contar, sabe? Até porque ela fala pelos cotovelos também, sabe? Então, quando a gente leva os filhos lá, ela fica babando os bisnetos, eles sentam no colo dela, abraçam tudo, e ela dele contar a história. E é legal Bem legal. que instiga a gente, sabe? Faz a gente viver junto com ela as coisas. A última vez que eu tive em Santa Cruz foi em outubro. Me marcou muito quando ela começou. Não sei como a gente entrou no assunto do casamento da minha avó, e ela foi contando toda a história que o meu avô ia escondido ver ela na igreja. Daí, quando ela saía, ele ficava tentando abordar ela, até que um dia abordou. Então, são coisas que a gente vai formando aquele imaginário e vai mexendo com a gente, sabe? É muito legal. Então, tudo. A gente falou muito de pais e filhos, mas os avós também representam muito, né, no exemplo para as crianças, assim. Então, eu achei bem legal essa tua história dos avós, ali me lembrou muito isso. Eu queria perguntar para a Cláudia, perguntar, não, eu queria que tu contasse para nós como surgiu a ideia da liga, que foram as tuas meninas que pediram, né, para tu fazer. Sim, como eu tinha já publicado, né, pela Virtua também, o meu primeiro romance, que é o Estilo Justino Soprar, então, frequentemente eu via elas com o meu livro embaixo do braço, só que na época, já faz o que, 5 anos, elas não estavam alfabetizadas ainda. Então, elas tinham aquela curiosidade de saber o que que eu tinha escrito, né? E aquilo me causou um pouco de remorso. Aí elas começaram a me cobrar: mãe, faz um livro para criança, faz um livro para que a gente possa ler. E eu já tinha a ideia, né? Mas então eu larguei todos os outros projetos de lado e passei a me dedicar a criar a história da Liga Escolar. Só que eu contei também com a participação delas, tudo que eu escrevia, eu mostrava para ver a opinião delas, como é o que elas estavam achando, o que precisava melhorar, o que tinha que ter história, qual seria o ambiente. Então, eu perguntei muito para elas, elas contribuíram bastante. E eu acho que o resultado ficou bem legal. Muito, Que show. E tu muito teve, bom. Parabéns. tu teve umas experiências legais com as crianças também, né, no trabalho com a liga, em algumas turmas, umas escolas. Bastante, assim. Inclusive, quando eu tive a ideia de trabalhar o bullying, né, que aparece bastante no livro, foi por observar e ver muitos alunos, até minhas filhas, relatando situações de bullying, que eu não achava legal. E é bom, assim, quando eu vou nas escolas, eles se envolvem, eles querem produzir a sua própria fantasia, já pedem se não tem alguma coisa na liga escolar para vender. Eu já fiz uns lápis com os personagens, né, da Liga Escolar, que fez mais sucesso do que o próprio livro, porque tem, né, é tipo um fantoche, eles ficam escrevendo com o super-herói ali na ponta, então, Uhum. bem legal saber.
Eles gostam de participar. Eu hoje de tarde contei a história da Clarinha para os nossos aluninhos, e eles participando e já vendo o que ela ia dizer, o que ela ia fazer, participam mesmo, sabe? Então, Sim. é muito legal isso, né? Essa coautoria, né, deles. E também, assim, nas escolas, quando eu trabalho com os maiorzinhos já, né, eu peço para eles criarem um novo episódio para a Liga Escolar. Uhum. Sai cada história fantástica que eu vou ter que procurar depois para ver de quem que é, porque a minha ideia também é fazer uma série, né? Uhum. Em cada história apresentar mais 2 super-heróis para fechar as 7 cores do arco-íris. Então, vou ter que procurar depois, porque tem muita história legal que eles escreveram. Olha aí, Rafa, vai ter obras para ti por um bom tempo. Que bom, que bom que nós podemos contar com uma pessoa com essa sensibilidade, com este olhar assim tão amoroso e tão especial, cuidadoso para as nossas obras, né? Eu acho que o Rafael é uma parceria importantíssima mesmo, muito importante para nós. Bom, é um prazer enorme. Sempre incentivando, né? Isso é importante. É um prazer enorme para mim como editor, como profissional, mas principalmente como pessoa, porque conviver com esses valores, essas ideias, essas coisas boas, sempre faz bem. Então, quanto mais eu puder vivenciar isso, melhor. Então, é muito bom poder fazer esse trabalho com vocês. Vamos ver como vai ser ano que vem agora, com a possibilidade das coisas começarem a ir voltando ao normal, os eventos e tudo mais. Vamos pensar em alguma coisa legal, alguma coisa presencial, para a gente contar as histórias para as crianças, para mostrar os livros para elas. Vamos pensar alguma coisa nesse sentido também. Gurias, queria agradecer então para vocês. Estamos fechando o tempo programado aqui. Queria que vocês deixassem então cada uma de vocês uma mensagem de Natal para as crianças, para os pais, para todo mundo que está assistindo. E depois eu deixo o meu Feliz Natal também para eles. Primeiro vocês. Pode começar, Michele. Vamos na sequência anterior, então. Vamos lá. Então, agradecer, né, Rafael, a editora Virtua, agradecer as nossas colegas queridas Dulce e a Cláudia. Muito obrigada por esse momento, esse encontro virtual. Isso nos dá ainda mais esperança, né? O esperança de esperançar por dias melhores, né? Por boas atitudes de todos nós, né? Que os valores, as virtudes, eles sigam essa luz que o Natal traz, né? Que esse Papai Noel, esse velhinho que só faz o bem, né? Que eu acredito, vou contar um segredo, eu acredito no Papai Noel, eu acredito nesse velhinho. Ele está no nosso olhar, ele está onde o bem está, né? Ele é um personagem do Natal e ele faz essa magia, né? As crianças, a alegria, né? É claro que eu também sei que o personagem principal é o menino Jesus, né? Aquele menino que veio trazer o bem, que veio trazer a paz, né? Então eu espero que esse menino Jesus, ele renasça, como ele renasce todos os natais, ele renasça nesse ainda mais forte, né? Na família, né? No coração de cada um de nós, e que esse menino Jesus, ele traga ainda mais bênçãos, né? Ainda mais luz, ainda mais força, né? Que a gente passe esse Natal tendo a certeza, né, de que tudo vem para o melhor, né? A Dulce falou, né, que a gente ficou mais próximo esse ano, né? Então nós temos que olhar esse lado também, né? Nós ficamos mais próximos dos nossos filhos, dos nossos pais, né? Das pessoas que realmente importam para a gente. As coisas simples, como falou a Dulce, é que são as importantes, né? E que então Jesus abençoe a cada família, a cada criança neste mundo, que fiquem, né? E tenho certeza, né? Que essa luz sempre vai ser a nossa guia, o nosso bom exemplo, né? A gente tem um bom exemplo para seguir, né? Esse Jesus aí, que é o grande aniversariante do Natal.
Acho que já falou quase tudo, né? Mas eu acho que sim, a união das famílias, justamente, como a gente não vai poder fazer grandes reuniões, mas que as famílias se unam, né? E para que a humanidade, né, possa sentir esse amor, né, nesse momento tão especial, e que Jesus possa renascer no coração de cada um, né? Que esse é o verdadeiro, o real valor do, né, do Natal. E justamente que a gente valorizar essas coisas simples e verdadeiras, né? Como amor, a solidariedade, né? Para trazer mais paz e mais amor, porque Jesus trouxe para nós o amor, né? Então acho que essa é a questão. E eu acho que sim, esses livros que nós estamos deixando, acho que são coisas que ficam, né? São valores que ficam. E eu acho tão importante assim que a gente está entre três aqui, mas deve ter mais gente trabalhando nisso, né? Então, em vez de muitas fantasias, às vezes, né, a questão da gente cair mais nessa, pode ter os heróis, né, que nos ajudam a entender, mas porque justamente o infantil precisa ainda dessa parte, né, da fantasia, mas que os valores possam vir junto com isso, né? Eu acho que é muito importante isso. E esse apoio todo, né, da nossa editora, que é muito, muito valoroso. Muito mesmo. Cláudia? Então, as meninas já resumiram, né? Falaram muito bem, parabéns. Então, eu vou deixar o meu muito obrigada aos meus colegas da live, a quem está nos acompanhando, para quem vai nos acompanhar depois. E eu também quero aproveitar e dizer que eu vou deixar um presente para vocês aqui nos comentários depois da live, que é um arquivo contendo a máscara da Liga Escolar, tá? Quem quiser imprimir ou quem não tem impressora pode colocar uma folha em branco em cima da tela do computador, contornar, depois recortar e pintar com a cor da sua preferência. Já vai ter aqui o espaço para vocês colocarem o elástico, tá? Esse é o meu presente de Natal para vocês. E eu deixo, então, o meu beijo, o meu abraço e o desejo que a luz do amor, como todas falamos, né? Que ela brilhe no coração de todos vocês. Tenham um Feliz Natal. Brigadão, gurias. Eu deixo também os meus desejos de Feliz Natal para todos, boas festas para todos, e que esse momento, esses tempos difíceis que nós vivemos, que a gente possa seguir colocando sempre em prática tudo que a gente aprendeu de lição, que fique no coração de todo mundo esses bons sentimentos que a gente conversou sobre eles aqui, sobre todos esses bons ensinamentos, e sobretudo que a gente tenha sempre a consciência de que nós somos todos um. Então, quanto mais unidos, às vezes não podemos estar fisicamente, mas o fato da gente estar unido em pensamento e no coração já conta muito para que a humanidade evolua como um todo, todos nós juntos. Então, deixo um abraço a todos que assistiram, desejo um Feliz Natal, um bom Ano Novo para todos. Agradeço a Dulce, a Michelle e a Cláudia. Desejo às famílias de vocês e a vocês também um ótimo Natal e um bom Ano Novo. E que venham novos tempos para todos nós. Muito obrigado, gurias, e até a próxima. Até a próxima. Obrigada.